Bom dia para quem ainda não dei bom dia, chegou agora há pouco, enfim. Hoje vamos falar de análise térmica, tá? Dentro disso, tenho que falar um pouco dos tipos de transferência de calor e não calor que está ali. Eu acho que a minha imagem deve ter engolido o R. Uh, Condução, convecção e radiação, já viram isso? Vocês já tiveram a disciplina de. Deve ser máquinas térmicas? Eu acho que é, né? Eu acho que é esse o nome. Já tiveram essa disciplina? Vão ter? Tô, Eu não tive ainda, professor. no quarto, tá bem? Então, Eu já tive, mas eu não lembro qual que era o nome da disciplina, mas... eu acho que é uma disciplina que envolve a parte térmica, né? Que a gente chama mecânica mole. Mas enfim, vou passar rapidamente, né? Alguns conceitos ali de condução, convecção e radiação, até para vocês poderem ter ideia de como que é cada um deles. Já estudaram isso, acho, no segundo grau, mas cabe relembrar. Uh, o estudo térmico transiente, que é um pouco mais, não diria mais complexo, mas ele envolve o tempo daí, né? Ou seja, é em função do tempo. E daí, em cima disso, vou trazer dois estudos de caso. Um é de várias placas, três placas no caso de materiais diferentes, onde que a gente tem uma temperatura associada num lado e um fluido do outro, e aí a gente vai ver a distribuição de temperatura dentro da largura total, né, do tanque, né. E também tem aí um dissipador de calor, que é o qual a gente vai fazer essa análise transiente, né? No primeiro momento a análise térmica normal e aí depois em função do tempo. Basicamente o que o software faz, tá? Ele não vai dizer para ti se diferente de uma análise estática, que é onde a gente tem as restrições, os carregamentos, etc. E a gente tem por exemplo, uma plotagem que define lá as tensões e ao mesmo tempo também pode se definir um fator de segurança e o quanto essas tensões estão associadas ao limite de escoamento material. No caso da análise térmica, nós não vamos ter isso, né? Que fique bem claro, nós não vamos ter essa distribuição associada ao quanto o material suporta de temperatura e se ele vai estar suportando ou não, etc. e tal. Isso é uma análise paralela, tá? Que deve ser feita pelo usuário do software, enfim, pelo engenheiro, engenheira. Uh, ele não avalia isso. Ele vai te dar a distribuição de calor, o fluxo térmico, né? Ou seja, distribuição de temperatura e também o fluxo térmico associado às condições que foram impostas ali para análise. Mas não vai dizer assim, a distribuição ou fluxo térmico fez com que o material perdesse as propriedades, etc. Esse tipo de análise não é feito, tá? Isso tem que ser feito paralelamente. Então aqui é somente distribuição de temperatura e fluxo de calor, tá? Que é basicamente a distribuição em função do tempo, né? Ou da área ali. Então vamos lá. É, análise térmica, né? Então vai permitir a análise dos componentes que estão sujeitos a quê? Carga térmica, que pode ser direta ou indireta. Como assim? Vai calcular então a distribuição de temperatura, né, de um determinado corpo ou vários corpos, enfim, e a transferência de calor, que é o fluxo térmico. Ou seja, como é que está se desenvolvendo o fluxo
em meio àquelas condições. E essa distribuição de temperatura e o fluxo térmico ou transferência de calor, ela pode ser por três formas: por condução, por convecção ou por radiação. Então, cabe aí uma breve introdução entre cada conceito, tá? Então, por condução, então é chamado ponto a ponto, que vem lá da lei de Fourier. Então é a interação do que? Dos átomos e moléculas em função da matéria. Vai ser dada aí pela equação na prática, ou se fosse desenvolver à mão, né, é bem provável que vocês vão fazer isso na disciplina lá que trata desse assunto. Então, essa taxa de condução de calor, porque nós estamos falando de condução, ela vai ser o quê? Vai ser lá a condutividade térmica que está associada ao material. Cada material tem uma condutividade térmica. Vamos pensar assim, que o alumínio tem um valor de condutividade térmica diferente da borracha, diferente do aço, enfim. Cada material tem a sua condutividade térmica, ou seja, isso é um dos fatores primordiais ali para que possa sair essa distribuição de temperatura ou transferência de calor. O material que você associar ali ao objeto tem que ter esse valor. É como se fosse lá na análise estática a tensão de escoamento do material. Vai estar associada à área também, né? Então essa condutividade térmica multiplicado ali pela área e também multiplicado pela diferença de temperatura ou gradiente de temperatura. Então sempre tem uma temperatura que chamada, vamos dizer, temperatura inicial, temperatura final, temperatura de entrada, temperatura de saída, tá? E a espessura ali do objeto também influencia. Então, quanto mais espesso, esse fluxo, essa transferência de calor vai ser diferente, né? Com a mesma temperatura e a mesma condutividade térmica e área. Por convecção, né? Então é chamado que de uma, antes era de um ponto a um ponto e agora de uma face sólida e um fluido, ou também pode ser um gás. Vamos imaginar que o ar pode ser uma transferência por convecção numa superfície, né? Então aí leva a lei de Newton, que é a taxa vai ser o quê? Coeficiente de transferência, tá? Então, antes era o coeficiente de condutividade térmica, aqui é de transferência, porque é por convecção. Cada fluido ou gás tem esse coeficiente, tá? A área de transferência de calor, que influencia também, a área que está sendo atua o fluido ou gás, enfim. E os gradientes de temperatura, também. Temperatura ambiente, por exemplo, e a temperatura que está o fluido ou o gás, enfim, tá? Atuando na superfície. E por último, a transferência por radiação, que aí é o que? Vai ser uma energia térmica emitida por um corpo, no caso, vamos pensar o mais clássico aí, o Sol, né? Atuando num determinado objeto ou na superfície, que daí é a lei de Stefan Boltzmann, chamado também de corpo negro, porque corpo negro lá um objeto que tem a cor negra vai conseguir uma transferência por radiação maior, né? Por isso que às vezes, vamos chutar o exemplo aqui, você quer aquecer, por exemplo, água na tubulação, se o tubo for branco vai aquecer menos do que se for preto, que aí está associado, no caso, a o que? Uma constante lá, que ele dá, que os estudiosos ali desenvolveram em função, né, está associada lá, bem provável que é a cor do objeto. Outro exemplo clássico, né, sai lá com uma roupa preta na rua, um dia que está de sol, tu vai ter mais transferência por radiação do que se tu estiver com uma roupa mais clara, enfim,
Vocês já devem ter percebido isso. Então a taxa de radiação é o que? É a área de transferência, né? Essa constante, e a temperatura absoluta do corpo, né? E a temperatura absoluta do meio circundante, ou seja, vamos imaginar a temperatura ambiente, né? Em função da radiação do Sol, ou a temperatura que está o objeto, tá? Então por radiação daí. Eu falei desses três métodos ou três formas de distribuição, né, de análise térmica, porque lá no software a gente tem a possibilidade de desenvolver análises por carga térmica nessas três possibilidades, né, que são as formas que a gente tem a distribuição ou o fluxo de temperatura ou a transferência de calor nos corpos. E aí vamos para o primeiro estudo de caso, que é um tanque, tá? Imaginem um tanque. Esse tanque ele é composto por três camadas, ou melhor dizendo, três tipos de material. Isso aqui eu peguei do livro do Cosmos lá. É um estudo de caso que está lá no livro. E aonde nós temos o que? Então, temos... Veja que é bem didático, né? Imaginem aqui, nós temos três placas. O que conta é a espessura dessas placas, né? Como se fosse um corte de perfil ali no tanque. Então, temos uma placa de 50 mm de espessura, de 150, de 100 nos materiais ABS, borracha e alumínio. O que chama atenção, nunca fui investigar, né? Por isso que eu digo que é bem didático, mas que o ABS está sofrendo aqui uma temperatura de 200 graus. Se eu pensar no ABS, 200 graus já está fundindo, né, o material, então é bem didático, né? Não é um exemplo físico, vamos dizer assim, do dia a dia, né? E aqui nós temos um fluido, tá? Que está a 30 graus com uma taxa de carga ali de 40 watts por metro quadrado Kelvin. Então é a taxa de condutividade, tá? E aqui temperatura e cada constante do material, que é a taxa de cada material, né? Isso está direto associado lá ao que a gente seleciona como material no software. Vocês vão ver que ele define não, já está associada a essa taxa de condutividade térmica em cada material. Aqui eu não disponibilizei para vocês no Moodle o desenho pronto, tá? Como é um estudo de caso que está lá no livro, cabe o estudante desenvolver o problema, tá? Optou-se por colocar uma área determinada X, porque se a gente desenhar o tanque por completo, pegar, vamos imaginar que é um tanque gigante, onde que nós temos a camada externa, o ABS, depois a borracha, depois vai te resultar no mesmo mesma análise, o mesmo resultado de fluxo ou diferença de temperatura, né, ou distribuição de temperatura, se eu pegar e desenhar uma área X, tá? Porque eu quero ver a distribuição de temperatura da onde eu tenho aqui a parte externa até eu chegar no fluido. Então vamos dizer que aqui nós temos 200 graus e lá dentro do tanque, no fluido, nós temos 30 graus, tá? Então só vai ter essa distribuição, como se fosse, tá tendo aí um aquecimento, né? Claro que é didático, que nem eu falei, o ABS nem suporta essa temperatura. Então foi desenvolvido aí placas de 1000 por 1000, tá? Só para ter
uma determinada área. Primeira placa, espessura de 50, tá ali, ó, 0,2256, que é a condutividade térmica do ABS, tá? Se a gente olhar aqui é a mesma, ó. Então só selecionar ABS que já vai estar com os dados prontos. Depois uma placa idêntica de 150 borracha, então condutividade 0,14, né, que é o que está representado aqui no exercício. E a terceira, 1000 por 1000 também, tem que ser separado por causa dos materiais. De liga de alumínio 200 de condutividade térmica, tá? Feito o conjunto montado, então eu tenho uma montagem aqui, como se fosse uma análise de montagem, né, de conjunto. As 3 placas, tá? Como estão do mesmo tamanho, foi posicionado aqui coincidente as faces laterais e também as faces que se dão contato entre as placas, né? E aí inicia-se o estudo térmico. Então, novo estudo térmico, confere lá os materiais, né, que tu já teoricamente já criou as placas com os materiais definidos. Confere contato global, né? No caso de componente, o contato global vai ser unido. Então, considera como se as 3 placas estivessem unidas, só que são de materiais diferentes, tá? Temperatura interna do... aqui eu te falei que o tanque 200 graus, tinha falado que o fluido era a parte interna, então, mas não quer dizer, o que a gente quer dizer é que a distribuição de temperatura. Então 200 graus, está atuando na placa de 50, como eu falei. Então, cargas térmicas, então a gente não bota restrições, nada, a gente bota carga térmica. Carga térmica, nós temos os 3 tipos, pode ser, na verdade, tem só temperatura, então no caso tu bota já uma temperatura inicial, né, o valor de temperatura inicial, por convecção, por fluxo térmico, por potência térmica, por radiação. Potência térmica como se fosse tivesse uma potência energética ali, ou seja, depois a gente vai fazer uma análise de temperatura lá no dissipador de calor, como se fosse que eu tivesse, vamos dizer assim, se eu pegar um tanque de água e colocar sobre uma chaleira d'água e colocar em cima do fogão, tá? A potência térmica. Então, distribuição, coloque-se a temperatura de 200 graus, né, Celsius na face da placa de 50. Depois nós temos fluido refrigerante do outro lado, tá? De 30 graus Celsius e a taxa dele é de 40, tá? Então, por convecção daí, por quê? Porque é de um fluido para um objeto, né? Então não é por condução e também não é por radiação, tá? Então por convecção. Coloca-se os 40, o coeficiente de convecção, e a temperatura ambiente, no caso ali, como era 30 graus e aqui a unidade é Kelvin, então tem que pegar lá os 273,15, somar com os 30 para dar a temperatura em Kelvin. E aí nós temos os resultados. Vai fazer a análise, né, gerar malha e calcular. Então aí nós temos resultados, por exemplo, da distribuição de temperatura, né? Então, da onde está o fluido, que é a placa mais espessa, até a parte interna lá, né? Então, de um lado nós temos 200, do outro lado nós tínhamos 30, só que devido àquele calor lá de 200, aquela temperatura, nós temos uma distribuição e essa placa aqui, mesmo tendo o fluido aqui com condutividade 40, em contato com a superfície, o fluido estava 30, a
interface vai ficar com 33. Então a gente tem aí, conforme a distribuição de cores, né, a distribuição de temperatura. Vamos imaginar que a placa, a borracha lá está em torno de 116, 102, enfim, a parte verde aqui, depois vem para próximo no 150 e 200. Vejo que é bem didático. Posso pegar a sonda aqui e colocar para mim ter a temperatura exata em cada ponto da espessura dessas esses três materiais, tá? Também tem outros tipos de plotagem. Posso fazer aqui uma plotagem térmica. Então eu tenho o que foi ele plotado foi a distribuição de temperatura, mas eu posso ter, por exemplo, o fluxo térmico ou o gradiente de temperatura nas três direções, né, ou a resultante e nas outras direções. Claro que aqui, se a gente avaliar o estudo, aqui não aparece, mas aqui nós vamos pegar a distribuição de temperatura em X, vai ser a mesma que a resultante, né? Nessa direção. Se eu colocar em Y e Z, vai dar 0. Depois a gente mostra na prática, tá? Mas o fluxo térmico, o gradiente e a distribuição de temperatura. Então aqui só como exemplo também, o fluxo térmico, ele ficou em torno de 128, ou seja, é um fluxo térmico, é a transferência de calor total aí, watts por metro quadrado. Isso associando todos os materiais, né? Ou seja, o fluxo total do estudo, tá? Que é diferente da distribuição de temperatura, tá? Então, isso vocês vão ver mais detalhadamente na disciplina específica, tá? Então, aqui é só dei uma palhinha para que vocês entendam os resultados. E depois nós temos estudos transientes, que aí eu vou entrar com outro estudo de caso, que é o dissipador de calor. Então vamos fazer no software primeiro este daqui, mostrar para vocês. E aí depois a gente apresenta o estudo transiente, tá?